Fala galera, beleza? Eu sou o Kleber, nesse canal a gente fala sobre mixagem e produção musical. Hoje a gente vai falar sobre esse plugin aqui, que é o Model Base. Uma galera me pediu para falar um pouco sobre esse plugin, tá? Eu tenho feito alguns reviews de produtos da EK Multimedia, que são produtos que eu uso. Então eu já falei sobre o Sample Tank, já falei sobre o Mixbox, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês darem uma conferida. Então vamos para dentro desse cara, que esse cara aqui é meu plugin de baixo, meu VST de baixo favorito, tá? Vamos lá entender um pouquinho mais sobre ele. Bom, antes disso, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se o vídeo for útil, deixa aquele like, beleza? Compartilha com os amigos no WhatsApp, Facebook. Se o vídeo for útil para você, eu sei que vai ser útil para eles também. Além disso, me segue no Instagram, @suamusica sem segredo, se você precisar de um contato mais de perto. Aqui embaixo tô deixando o link do meu grupo do Telegram. E claro que eu não poderia deixar de te convidar, se você quiser realmente aprender mixagem em 2023, primeiro link aqui na descrição, te convido para entrar no meu treinamento, Sua Mix Sem Segredo. Eu tenho certeza que você vai entender tudo o que você precisa para melhorar o seu som ainda esse ano, tá? Então, não perde tempo, conhece aqui o curso, primeiro link da descrição. Tenho certeza que eu posso te ajudar nesse mundo da mixagem e do áudio, que é tão viciante, tão fascinante ao mesmo tempo, tá? Mas sem muitas delongas, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse cara. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre o Model Base é que a proposta mesmo da EK Multimedia, junto com algumas outras pessoas que trabalharam no projeto do Model Base, é que realmente a gente conseguisse fazer um som mais realista possível, tá? Eles tiveram essa preocupação e essa pretensão desde o começo. O Model Base ficou em desenvolvimento há mais de 8 anos, para vocês terem uma ideia, e ele já está no mercado faz bastante tempo, mas esse cara aqui revolucionou esse lance do VSTI, porque as outras companhias que fabricavam VSTI, por exemplo, no caso de um instrumento de contrabaixo, eles trabalhavam com amostra, a maioria delas com amostras gravadas. Então, quando você tocava no seu piano ali para fazer uma nota, aquela nota estava sendo representada por uma amostra que já tinha sido gravada de um baixo. Então, isso deixava um som um pouco tanto quanto artificial, vamos dizer assim. Então, a EK Multimedia, junto com algumas parcerias, conseguiu fazer uma nova tecnologia. Então, eles falam até que eles isso nem é um VSTI, né? Claro que é, porque a gente fala que está simulando um instrumento. Mas a tecnologia de sampleamento por trás da sonoridade desse cara é diferente, ela não é baseada em amostra, nem eu sei muito explicar como que é feito isso. Bom, o fato é que o Model Base, a tecnologia dele não é baseada somente em amostra ou em samples, tá? Então, com isso eles conseguem fazer com que a gente tenha algumas coisas mais naturais. Por exemplo, se a gente toca um baixo, guitarra, eu não sou baixista, mas já toquei guitarra há bastante tempo, então a gente sabe que se a gente tá nas 5 primeiras casas ali, a gente faz uma oitava, a gente tem uma afinação um pouco mais precisa. Se a gente afinar nas 5 primeiras casas aquela oitava, se a gente for lá para a 12ª, já não vai estar tão perfeita a afinação assim. Isso se baseia por causa da própria característica de arquitetura de como o instrumento é construído. Então, todas essas sonoridades no braço, aonde você está tocando, a oitava que você está tocando, dependendo das cordas que você está tocando, isso tudo altera o timbre, e a EK Multimedia tentou fazer isso da forma mais realista possível. Então, por isso que o Model Base tá tanto tempo no mercado, e para mim hoje ainda é o meu plugin de baixo favorito. Já fiz bastante coisa com ele, e se você tiver bastante cautela e você ver esse vídeo até o final, você vai entender a possibilidade enorme, a gama de possibilidade que você tem com esse cara para deixar o som mais real possível. Claro que isso vai depender de você, você precisa pensar como um baixista na hora de escrever no Model Base. Você não pode simplesmente colocar a nota ali, né, para fazer as notas como se fosse um teclado e tal. Você precisa pensar como um baixista. Eu não sou baixista, mas quando eu vou escrever eu tento ser o mais próximo possível de como um baixista tocaria, como que a mão dele funcionaria ali naquela frase. Então, se você souber isso tudo, tiver bem claro na sua cabeça, você vai conseguir fazer ótimos resultados com esse cara aqui, tá? Bom, a introdução tá feita. Uma coisa que eu quero falar para vocês também é que eu não vou falar da versão standalone desse cara. Eu vou falar da versão plugin, que é a forma que eu mais utilizo, e eu acredito que vocês vão usar aí também. Ele também pode ser usado standalone, né, fora da DAW, e aí aumenta algumas possibilidades para você poder fazer alguns controles MIDI, mas eu vou explicar tudo certinho para vocês como que a gente pode utilizar ele ainda em formato de plugin VST aqui, tá? Bom, então essa é a cara do Model Base. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é uma seção de presets, né? Se a gente vem aqui, ó, em Finger, tocando com os dedos, né? Tocando com palheta, tocando em Slap,
Extreme, então ele vai mostrar pra gente aqui, ó, todas as possibilidades de todos os baixos que tem aqui. Esse aqui é o Modo Bass 1, então eu tenho 12 possibilidades de baixo, a gente vai ver cada um deles. A gente já tem o Modo Bass 2 também, que adicionaram alguns baixos, e aí eu vou ver se eu faço algum outro vídeo só pra falar as diferenças que existem entre eles, tá? Mas aqui você tem vários e vários presets, tá? Então você pode colocar aqui o seu preset favorito, ou você pode simplesmente criar o seu. Normalmente eu começo no default aqui, então a gente vai começar por aqui e já vem a primeira coisa para vocês prestarem atenção. Se eu fizer qualquer alteração aqui, ó, por exemplo, tá vendo que default ficou uma estrelinha ali, ó. Eu não tinha essa estrelinha antes. O que significa? Significa que eu tô fazendo alguma alteração em algum preset. Deixa eu colocar aqui um preset de finger. Beleza, ó, 80 TV Series, tá? Não tem nenhuma estrelinha. Se eu fizer qualquer alteração, ficou a estrelinha. Isso significa que eu alterei o preset, mas significa que se eu sair desse preset e voltar de novo, eu vou perder minha alteração. Então, se eu fiz alguma alteração no preset, eu quero salvar por cima e eu não quero perder, eu vou vir aqui, vou clicar em Save, e aí eu vou vir e vou dar um OK. E aí ele vai salvar as minhas alterações em cima do preset, certo? Agora, se eu não quiser salvar em cima, se eu quiser fazer alterações e salvar fora com algum outro nome, eu venho Save As aqui, ó. E aí ele vai me perguntar, tá, onde você quer salvar, qual que é o nome, e aí meu preset vai passar a entrar aqui também, tá? E aí você pode salvar os seus presets aí favoritos com o seu som de baixo favorito. Se você não quiser mais, você seleciona ele, aperta em Delete e você vai excluir o seu preset, tá? Então ele tá com a estrelinha, significa que eu fiz a alteração. Eu não vou querer alterar nada, tá? Então se eu vir pro outro preset e voltar para esse de novo, ele vem sem alteração e sem estrelinha aqui, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ver sobre o Modo Bass. Fora isso, se eu clicar aqui nessezinho, eu tenho algumas informações sobre a atualização do plugin, desenvolvimento. Se eu clicar no cadeadinho, vai me mostrar o serial, então eu não vou clicar aqui para não aparecer no expor meu serial para vocês, tá? De autentificação do plugin. Aqui a gente tem algumas configurações, mas configurações mínimas, porque a gente está usando ele como plugin. Se você estivesse usando o standalone, teria algumas configurações a mais para você poder controlar ele fora da DAW, tá? Mas não é assunto para cá, a gente só quer entender a ferramenta, tá bom? Bom, vamos para as partes mais legais aqui. Quando você clica aqui, você tem algumas janelinhas, alguns menus aqui. Model, Play Star, Strings, Electronics, né? Na verdade, esses menus vão te dar a característica e a possibilidade de você alterar e fazer o que você quiser com seu baixo na tocabilidade, tá? A gente vai começar com esse primeiro aqui, que são os modelos dos baixos, né? No caso aqui eu falei que eu tenho 12, ó, você pode dar uma olhada aqui. A gente tem aqui, ó, 60 P-Bass, 70 P-Bass. Vamos ver qual que é cada um deles. Bom, então vamos lá, vou vir pro primeiro. Esse primeiro cara aqui é baseado no Fender Precision Bass, baseado com corpo em Alder. Esse segundo também é no Fender Precision Bass, só que com corpo em Ash. Eu acho que deve ser assim que se pronuncia, Ash. Esse outro aqui é baseado no Fender Jazz Bass, também com corpo em Alder. Esse aqui também é um Fender Jazz Bass, com corpo em Alder também, só que um pouco mais moderno. Esse outro aqui é baseado no Gibson EB0. Esse outro aqui é um Music Man Stingray, tá? De 5 cordas. Esse outro aqui é um Hackenborker 4003. Pessoal, se eu estiver falando os nomes errados dos baixistas, que me desculpem aí, tá? Eu não sou baixista, tô tentando dar o meu melhor aqui, tá? Esse outro aqui é um Yamaha TRB 5P. Esse outro aqui é clássico, né? Aqui tá traduzido como violino Hofner, né? Mas, na verdade, ele é baseado no Hofner. Esse outro aqui é um Gibson Thunderbird, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia também. Vamos ver os próximos aqui que a gente tem. Esse outro aqui é um Ibanez Soundgear. Esse próximo é baseado no Warwick Streamer. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vamos ver esse próximo aqui. Esse cara aqui e esse cara eu vou ficar devendo para vocês porque eu não tenho certeza em qual foi baseado. Mas a gente tem, em todos eles, a gente tem as características aqui do modelo, tá vendo? Imperial Bass, esse aqui é o Metal Bass, tá? As características, esse é de 6 cordas, o outro é de 5, tá vendo? Então, para todos eles, a gente tem as características dele aqui, se ele é passivo, se ele é ativo, quantas cordas são, tem todas as características, as cordas estão velhas, se tem peso, se não tem, todas as características deles estão aqui, ó. Então, para todos que vocês escolherem, às vezes vocês vão fazer um som, vocês já sabem o modelo que é, então aqui já vai ajudar pra caramba vocês já ir filtrando o tipo de sonoridade que vocês querem pro material aí de vocês, porque a IK Multimídia, junto com os parceiros,
simularam tudo sobre esses caras. Então você vai conseguir trabalhar muito perfeitamente com a sonoridade. E a gente vai ver isso no decorrer do caminho aqui do vídeo, tá bom? Então a gente tem todas essas opções aqui para poder trabalhar, tá? Eu vou deixar no primeiro aqui, que é o Default, só pra gente entender um pouco como que funcionam as coisas. Eu vou até ver aqui, eu tô no preset, vou colocar em Default, pronto. Agora então a gente tá do jeito que veio de fábrica, mas a gente tem todas as sonoridades. Eu vou colocar um groovezinho aqui bem nada a ver para tocar e eu vou trocando, selecionando alguns só para vocês verem a diferença de sonoridade. Se liga aí. Tipo, só muda tudo, né? As características são completamente diferentes aqui dos baixos, tá? Então, beleza. Se você não quiser ver essa janelinha, você pode clicar nessa setinha. Ele vai recolher e vai esconder todas as características. Se você não quiser, você pode deixar aparecendo aqui, tá? Se você fez alguma alteração, alguma coisa que você não queria ter feito nas cordas, por exemplo, se você clicar aqui em Reset Bass, ele vai resetar do jeito que era de fábrica, tá bom? A gente vai ver melhor isso daqui a pouco. Aqui embaixo você tem como dar uma olhada no braço do baixo, as escalas que ele está tocando, as notas que está tocando através da escala. E você tem um piano roll aqui também para você ver as oitavas num piano e todas as notas de key suites que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu tô fazendo um curso de Studio One e aqui no YouTube eu já postei 18, 19, não lembro quantas aulas, mas numa dessas aulas eu falei sobre key suite e eu preciso que você veja essa aula para você entender algumas coisas de configuração aqui do Model Bass também, tá? Que uma coisa vai linkar na outra. Mesmo que você não use Studio One, veja essa aula, eu vou deixar linkado aqui para você entender como que funciona essa questão do key switch, porque é a mesma coisa aí na DAW que você utiliza, tá bom? Para você poder, na hora de desenhar o MIDI, você fazer a coisa mais real possível. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá bom? Então aqui em Model é onde eu vou escolher o modelo do meu baixo, tá? E eu vou ver todas as características dele, tudo certinho. Se eu vir para frente aqui em Play Style, aqui é o tipo, o estilo de tocabilidade que ele vai tocar. E as coisas aqui começam a ficar bastante interessantes. A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, ó, é que a gente tem 3 tipos de tocabilidades. A gente pode tocar em finger, ou seja, com o dedo, né? A gente pode tocar em pick, que ele chama de pick, mas é com palheta. E a gente pode tocar um slap, né? Que é batendo e puxando a corda, tá bom? Então, se liga aí na diferença dos 3. Eu vou colocar primeiro em finger, depois vou trocar para pick, depois para slap. Olha aí. Se ligou? Então é completamente diferente e muito realista, dependendo da pegada que você quiser fazer aí, você tem essas 3 opções, tá? Então, cada uma dessas opções vão te dar opções novas para você poder tocar. Eu vou começar com Finger. Quando eu clico em Finger, nota que eu tenho algumas opções aqui. A primeira coisa que a gente tem que analisar, então, quando a gente está tocando com os dedos aqui, se a gente vem em Stroke e deixa aqui em alternativo, aqui em alterando, né, alternando os dedos, você vai estar tocando realmente alternando os dedos. Então, você vai ter aquela coisa do dedo médio ter um pouco mais força do que o dedo indicador, né? Então, dependendo da pegada que você está fazendo, faz todo sentido você tocar com o dedo alternado. Se você clicar aqui, você vai colocar Index. Isso significa que você está tocando só com o indicador. Então, dependendo do que você estiver fazendo, pode ser que você tenha a força suficiente do indicador para tocar. Se você clicar novamente, você vai tocar só com o dedo médio. Então, independente do que você está fazendo, você está tocando só com o dedo médio. Então, a IK Multimedia simulou essas questões da tocabilidade com o dedo mesmo. E aí é claro que no decorrer, quando você está escrevendo seu arranjo, você vai poder revezar entre tocando alternado, só com um dedo, só com outro dedo, no decorrer da música. Então é isso que começa a deixar a coisa um pouco interessante aqui. Eu vou deixar aqui em alternativo mesmo. Vamos tentar se ligar na diferença de som? Vamos lá. Quando eu coloco aqui nos dedos médio, parece que ele toca com mais força, vem até mais corpo pra corda, né? Eu acho isso incrível. Eu sou muito apegado à tecnologia, assim, eu acho isso incrível. Bom, seguindo aqui em touch, a gente tem a força que o baixista tá tocando com o dedo. Então a gente tem aqui uma pegada normal. Se eu clico, eu tenho uma pegada pesada, então ele vai tocar com mais força. E se eu clicar aqui, eu tenho soft, ele vai tocar bem mais tranquilo. Vamos se ligar nessas diferenças?
Agora devagarzinho, soft. Claro que isso muda a intensidade, né? O volume, a amplitude do sinal, mas não só isso. Você muda também a resposta de frequência por estar tocando mais forte e mais fraco. Então eu acho isso muito incrível. Fora isso, você tem também um multing, que na verdade é você tocar com a palma, né, na ponta da ponte para tocar em palm multing e abafar um pouco a corda. Então você consegue colocar isso em porcentagem, o quanto você quer deixar menos palm multing ou mais palm multing. Vamos ver. Vou colocar para tocar normal e vou aumentando isso aqui. Cara, sensacional isso daqui, né? Essas configurações, elas servem para o modo finger. Se eu colocar em pick, agora eu tô tocando em palhetada, o multing vai servir da mesma forma. Porém, agora eu tenho outras opções. Se eu deixar aqui em alternative, eu vou estar tocando com a palheta para baixo e para cima, tá? Se eu apertar aqui, eu tenho a palhetada só para baixo. Isso é ótimo para rock, né? Porque você consegue colocar mais força tocando só para baixo. E se eu colocar aqui, eu coloco a palhetada só voltando, né? Então, de novo, no decorrer da música, você pode estar tocando alternada e você, tipo, coloca um key switch, você toca só para cima, só para baixo. Isso dá a pegada natural que você precisa para você ter um som realmente realista, né? Então isso é sensacional, tá? Então essa pegada aqui com a palheta. Vamos ouvir um pouco. Legal pra caramba, né? E a gente também tem o scratch aqui, nesse caso. O scratch aqui, na verdade, ele vai simular dois tipos de palheta. Você tem uma palheta normal e o hard, uma palheta mais pesada, tá? Ele não fala a espessura, né, da palheta exatamente, mas você tem como escolher uma palheta um pouco mais leve ou uma palheta um pouco mais pesada aí na sua sonoridade. Agora, se você vem pro slap, beleza? Você também vai ter um slap em palm multing também, segurando aqui com a palma da mão a corda, tá? E você tem outras configurações aqui. Quando você está em automático, você tem como selecionar aqui, em automático, ele vai tocar com o dedão as notas mais graves e ele vai puxar com o indicador as notas mais agudas. E com esse threshold, você consegue falar para ele o quanto que você quer que ele deixe suar um pouco a nota, mesmo dentro do slap, e quanto você quer que ele faça as notas mais curtas, segurando um pouco mais as cordas. Então eu vou deixar 100% para você ver que ele vai tocar um pouco mais curtas as notas, segurando um pouco mais, olha aí. Se eu deixar 100% para a esquerda, ele vai deixar suar um pouco mais as notas. Você percebe que com o tom 127, ele tá fazendo o slap e dá a impressão que ele tá um pouco com a mão em cima das cordas para não deixar ressoar muito, não sair tanto harmônico, né? Quando eu coloco em 0, ele deixa sair mais harmônico e ele é um pouco mais agressivo, olha só. Certo? Isso em automático. Se eu colocar aqui em slap, todo slap que ele fazer, ele vai estar fazendo o slap com o dedão, na força. E ele não vai estar usando o push, né? Que é a puxada, né? Então ele vai estar fazendo só com o dedão. Se eu colocar em pull, ele vai estar fazendo só a puxada, né? Com o indicador, no caso. Ou seja, então no decorrer do seu groove, você consegue fazer ele puxar automaticamente a corda mais grave com o dedão e mais aguda com o indicador. Você consegue ainda vir aqui e selecionar o quanto que você quer que ressoe de harmônico, quanto que não quer. E no decorrer, através dos key switches, você vai fazendo a alteração, se você quer que ele toque só com o dedão, se você quer que ele toque só com o indicador. Então, quer dizer, a possibilidade é muito grande. Eu vou voltar aqui para o finger, tá? Pra gente entender um pouquinho desse let ring, que na verdade é deixar a corda suar. Olha só, presta atenção como é que vai estar rolando agora. Percebe que ele não está deixando tanto a nota suar, né? Se eu deixar isso aqui ligado, ele vai deixar a nota suar e aí vai ficar parecendo aquela coisa ligado o tempo todo, né?
Bem bacana, né? Bom, seguindo ainda, você tem essa outra opção aqui, que é o fingering, o jeito dele tocar, na verdade. Se você deixar aqui em First Position, que é a primeira posição, as notas que você está escrevendo na sua DAW, ele vai tentar tocar sempre baseado nas 5 primeiras casas do contrabaixo. Então ele vai sempre ficar ali embaixo, nas 5 primeiras casas, ele vai evitar de vir para a 12ª casa, por exemplo, entendeu? Se ele tiver notas mais agudas, ele vai sempre tentar encontrar nas 5 primeiras casas e ele só vai para a nota mais aguda na corda mais aguda aqui, no caso da Sol, né? Então todas as outras notas vão ficar sempre nas 5 primeiras e a última ele vai expandir caso seja necessário. Se você clicar aqui em Easy, ou seja, o modo fácil, bom, em Easy Mode ele vai tentar encontrar a forma que você está escrevendo ali dentro da sua DAW, baseado nos 100 principais hits de contrabaixo de todos os tempos aí, de como que os caras que fizeram os principais riffs de contrabaixo tocaram. Se eles tocaram hino para a 12ª, se eles tocaram ainda continuando ali nas 5 primeiras casas. Então ele vai tentar entender como é que é o seu groove e ele vai tentar fazer de uma forma já pré-programada de como os 100 melhores riffs de contrabaixo foram tocados, entendeu? Então ele não vai ficar mais só pautado nas 5 primeiras casas, ele vai ficar pautado agora da forma que foi tocado os melhores riffs de contrabaixo, então ele vai tentar ser uma forma um pouco mais inteligente e ele vai vir para frente ou para trás aqui no braço caso seja necessário. Se você vir aqui e ainda colocar em Nearest, aqui eu não sei pronunciar muito bem esse nome, ele vai tentar sempre tocar baseado na nota que estiver mais perto, então se ele estiver tocando um Lá e você fizer um Sol, ele vai tentar fazer o Sol na nota que está mais perto ali e ele não vai ficar viajando demais no braço, ele sempre vai tentar encontrar a nota que estiver mais perto. Então já fica aí mais 3 opções para você deixar o mais realista possível o seu som. A gente ainda tem essa opção Open String, que é abrir cordas. O que a gente entende disso daqui é que no seu riff ele vai poder tocar notas com notas soltas, no caso. Às vezes você está fazendo um riff e você não quer que ele toque notas soltas, só as notas mesmo pré-programadas. Lembrando que aqui no Modo Bass, as notas, dependendo da oitava, dependendo se você está pressionando, se ela é solta, tudo muda o som. Exatamente como no mundo real. Então, às vezes você tem um riff e você está contando com a sonoridade da corda solta, com esse botão aqui, o seu riff vai ter mais notas soltas aqui, cordas soltas no caso, né? Vamos dar uma olhada, vou deixar ligado, vamos ver aqui, ó. Nota que ele está usando bastante corda solta aqui, ó. Se eu deixar desligado, ele não usa mais nota solta, ele tenta achar todas as notas dentro do braço, então isso é bem legal. A gente tem aqui também uma seção de ruídos, e aí você consegue colocar o quanto que você quer que ele tenha esse ruído. Esse primeiro ruído aqui é ruído de dedo mesmo. Quando você está saindo de uma nota, você tira o dedo, né, do baixo, é normal fazer aqueles harmônicozinhos, né, do ruído mesmo de dedo para você poder achar outra nota. Então você tem tanto esse ruído de quando você tira a nota do baixo, que você está segurando, quanto também quando você vai deslizar o dedo, tem aquele meio que slidezinho, né, quando você vai fazer ir para outra nota. Então você consegue representar isso aqui quando você está tirando o dedo através desse Dash Noise aqui, ó. E o slidezinho para procurar outra nota, quando dá aquela deslizada nas cordas, você consegue representar através desse slide noise aqui, ó. Eu vou tirar todos os ruídos, se liga aí como é que vai ser bem mais limpo o som do baixo. Fica mais limpo, mas mais artificial também, né? Então vou colocar os dois ruídos. Agora a gente começou a ter estalo, né? Porque é exatamente essa questão do dedo que eu falei. Claro que a gente não vai usar isso a 100% e também nem a 0%, porque é normal que isso aconteça e a gente quer deixar o mais realista possível. Então a gente vai usar um pouquinho disso para realmente dar a sensação de que é um baixista tocando. Legal pra caramba, né? Bom, pessoal, vamos falar de mais um menuzinho aqui. Provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque tá ficando muito grande. Então vai ter a parte 2, onde a gente vai dar continuidade, tá? Mas ainda nesse vídeo, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa parte de string. Ou seja, como é que funciona essa parte das cordas do Modo Bass, tá?
Primeiramente, para os baixos que você tem aqui, você tem a opção de selecionar se você quer que ele seja de 4 cordas, como é originalmente, mas você pode alterar também os seus baixos. Então, você pegou aqui, por exemplo, um Fender, e aí, naturalmente, ele tem 4 cordas, aí a multimídia selecionou aquele timbre dele, mas você pode usar outras possibilidades, né? Maravilhas do mundo digital. Então, no caso aqui, você tem um baixo de 4 cordas, você pode clicar, agora você tem um baixo de 5 cordas, tá? Clicando novamente, você tem um baixo de 6 cordas. Então, dependendo do seu objetivo, você pode colocar e as informações dele aqui mudam, ó, tá vendo, ó? Se eu apertar em Reset, ele vai voltar para como que ele era de fábrica. Se você alterou demais algumas características e você quer que ele seja mais natural, como que a IK Multimídia realmente emulou, é só clicar aqui nesse Reset como a gente fez. Então ele pode ser de 5 ou de 6 cordas, beleza? Eu vou deixar de 4 aqui mesmo. Você também pode selecionar se ele tá drop Ré, né? Se a última corda dele vai ser Mi ou se vai ser dropado em Ré. Então se você ligar isso daqui, ó, ele vai estar dropado em Ré. Você pode até dar uma analisada aqui, ó, que a última nota que a gente tem é o Mi aqui, ó. Se eu ligar, ele vai ficar dropado em Ré e agora eu tenho o Ré aqui, ó. E lembrando, agora o Ré vai alterar todas as outras notas daquela corda, né? Porque agora você mudou a afinação ali da misona. Agora ele é Ré. Então você pode tocar dropado também se você precisar, tá? Então eu vou deixar em off aqui. Aqui em Actions, olha que absurdo isso, pessoal. Aqui é a altura que a corda tá do corpo do seu baixo. Ou seja, como que você regulou o seu baixo? Você gosta de tocar com a corda mais alta? Você gosta de tocar com a corda mais baixa? Claro que você vai ter as consequências disso daqui. Então, se você estiver tocando com as cordas mais altas, você vai ter menos aquele efeito de harmônicos mesmo, de trastejando. E o som com menos harmônico ali nos médios. Se você colocar com a corda baixa, né? No caso, você vai ter mais trastejamento ali dos trastes mesmo. Melhor do que eu falar, só você ouvir. Eu vou deixar aqui, ó, em Standard, que é um padrão de calibragem normal da altura das cordas. Se liga aí. Agora eu deixei high, né? Ou seja, as cordas altas. Se liga quando eu coloco low, as cordas baixas assim, o som fica mais espremido, né? Com mais trastejamento, pegando mais os trastes mesmo, assim, porque a corda tá muito próxima. Vamos ver essa diferença aqui, ó. Eu vou começar em high e eu vou colocar em low depois, ou seja, as cordas altas e eu vou colocar as cordas mais baixas depois. Se liga aí. Então, em low você tem um baixo com mais trastejando, né? Em consequência, um som um pouco mais médio também. Em standard é o meio do caminho, então você consegue configurar o seu baixo aí dessa forma também. Aqui em type você tá falando o tipo de construção da corda, tá? Eu não sei muito bem o nome em português disso, mas você tem dois tipos aqui. Você tem o round rolled e você tem o flat rolled aqui. Então, são duas sonoridades que você está mexendo no tipo de construção da sua corda, tá? Isso é bem interessante, isso pode fazer uma diferença aí, dependendo do timbre que você está procurando. Aqui em Gaudi, aqui você consegue selecionar a espessura da sua corda. Se ela é uma corda com a espessura mediana, no caso, se ela é uma corda heavy, né? Ou se é uma corda mais light, né? Se é uma corda pesada, no caso, ou se é uma corda mais tranquila, mais fina de você poder tocar. A IK Multimídia não fala exatamente qual que é a espessura exata, ele só fala que é médio, ou se é bastante agressiva e grossa, ou se é uma corda um pouco mais fina. Então, você tem como selecionar isso, claro que isso vai alterar a sonoridade também. Aqui em Edge, aqui a gente tem como selecionar se as cordas do nosso baixo vão estar novas, ou se elas vão estar velhas, ou se elas vão estar alguma coisa no meio do caminho ali, sabe? Então você tem como alterar isso. Se você tem umas cordas velhas, provavelmente aqui no seu baixo que você está criando vai ter menos sustain, vai ter menos brilho, vai ter um som um pouco mais fofo, né? Um pouco mais afofado, né?
Já nas cordas novas vai ter um pouco mais de brilho mesmo, de ataque do dedo. Então, quer dizer, e aqui nesse Broken In aqui é uma coisa meio termo, hein? Meio nova, meio velha. Vamos ouvir, eu vou colocar aqui em New, vocês vão ouvir, e depois eu vou colocar em Old, que é as cordas velhas, para vocês sentirem como que afofa, amacia um pouco o som também. E eu tenho menos sustain, dependendo da frase que eu estiver fazendo, olha aí. Principalmente das cordas velhas para corda nova tem uma diferença absurda, né? Tipo, as novas realmente tem bastante mais ataque, mais agudinho ali, né? As velhas são mais fofas ali e menos sustain. E isso tudo, se você juntar isso tudo, cara, a possibilidade é incrível de você fazer uma sonoridade de um baixo muito realista aqui. Aqui é a afinação padrão do baixo, né? O Lá 440, que é a afinação meio que padrão de afinação com outros instrumentos. Então você pode alterar também a afinação padrão do seu baixo aqui, tá bom? Bom, pessoal, a aula tá ficando muito grande, então eu vou dividir esse vídeo por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre toda a parte elétrica do baixo. Sim, a gente consegue mudar todos os captadores aqui, ainda tem bastante coisa para falar do modo bass. Então eu peço para vocês, aguarda a próxima aula que tem bastante coisa. Eu vou mostrar também na próxima aula que eu usei o modo bass para fazer a música Don't Start Now, da Dua Lipa, né? Então a gente vai dar uma olhada lá também. Eu vou mostrar para vocês vários recursos ainda que esse cara tem. Se estiver gostando, deixa o like para mim, se inscreve no canal, beleza? Se quiser aprender isso daqui e muito mais sobre produção musical, primeiro link na descrição, tá? Se você quiser aprender mixagem, eu faço convite para que você aprenda comigo. Em 2023, vamos virar a chavinha aí, pessoal. Vamos aprender a mixar de verdade, a produzir de verdade, beleza? E eu sei que eu posso te ajudar. Então, se precisar de mim, eu tô por aqui. Se inscreve no canal, beleza? Deixa aquele like. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar falando desse cara aqui. Eu tenho certeza que se você tem esse cara aqui, talvez você nem sabia que ele tinha tantas possibilidades assim. É isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Fui.